Bom dia a todos. Já temos um número aqui relevante de convidados. Vamos dar início ao nosso segundo webinar da série de temáticas ESG em parceria aqui com a Fundação Dom Cabral. Sou Daniel Laudisi, sócio do Departamento de Financeiro e Mercado de Capitais aqui do escritório. Estou na presença da minha sócia de Infraestrutura e Financeiro, Ana Paula Calil, e do convidado mais ilustre de hoje, que provavelmente vocês estão aguardando para falar, o professor Carlos Braga, da Fundação Dom Cabral, ex-diretor de inúmeros bancos de investimento, e que vai abrir aqui o nosso webinar com uma pequena apresentação, um overview geral sobre ESG no mercado financeiro, títulos sustentáveis, e espero que vocês aproveitem. Agradecemos a presença de todos, e vocês não estão aqui para me ouvir, estão aqui para ouvir o professor, então vou já passar a palavra direto para ele. Por favor, professor, bem-vindo, obrigado pela presença, e fique à vontade para falar, e a gente fica aqui de olho nas perguntinhas dos nossos convidados para debatê-las aqui ao final. Fiquem à vontade, só mandar as perguntinhas aqui no chat, a gente está, além das que já foram enviadas previamente, a gente vai tentar endereçar aqui o máximo possível. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Ana Paula. Obrigado ao Sescom pelo convite hoje, pelo apoio a essa iniciativa que eu vou comentar hoje. Obrigado a todos os participantes. É um meio de ali, 10 horas, é sempre um horário desafiador para as pessoas abrirem a agenda. Temos aqui um público interessado. Agradecemos muito. Vamos tentar fazer isso o mais dinâmico possível. Já troquei umas ideias com o Daniel e a Ana Paula, são craques no assunto. O professor vem com o overview, mas quem está com a mão na massa são os dois, e vão me ajudar interagindo um pouquinho mais adiante. Carlos Braga, fiz a brincadeira com a turma, banqueiro de investimento, vindo falar de ESG, coisa estranha, é isso mesmo? Eu brinco que ao longo da minha carreira, no início dela, tive sorte, trabalhei no Banco Real, alguns vão conhecer, Fábio Barbosa, hoje presidente da Natura, trouxe esse tema para a gente lá no início da década. Mas, cara, o mercado financeiro é muito duro, você está nos números, olhando. Me senti, sou honesto, ao longo da carreira, alguns momentos mais com cara de Darth Vader do que de Luke Skywalker. Hoje em dia, eu estou muito satisfeito na maturidade da minha carreira de ver o mercado financeiro ter esse tipo de protagonismo em agenda positiva. O mercado financeiro não está apenas associado a crises financeiras, lucros absurdos. A gente tem um papel, todos nós, inclusive Ana Paula e Daniel, trabalhando na montagem dos deals, de deals que fazem bem para a sociedade, fazem bem. É um momento bacana, espero cada vez mais virtuoso, mas eu vou tentar organizar as ideias para a gente entrar nesse debate de uma forma bacana, organizada. Como professor que fui me tornando ao longo da carreira, não consigo fazer isso sem alguns slides de suporte, né? Então, eu acho que está subindo aí. Peço que me confirmem que já está visível. Já, né, Daniel? Está visível, né? Sim, Está visível, professor. Muito bem, só Só tirar está naquele módulo que ainda não está de slideshow. Não está agora slideshow, não? Agora sim. Agora sim, então vamos lá. Bom, pessoal, o contexto da nossa conversa hoje é o nosso e-book. A Fundação Dom Cabral fez um trabalho grande, eu sou professor da Fundação da área de Finanças, ESG e Governança. Nós fizemos um trabalho grande ao final do ano passado, com cooperação, de novo, de todo o mercado. Tivemos aí 54 artigos, 65 autores e entrevistados. Tivemos apoiadores com destaque para o Sescom, que teve várias contribuições em vários artigos, nos ajudando a colocar esse tema em xeque. Quem tiver interesse, basta entrar nessa... É muito fácil, isg.fdc.org.br. Além do e-book que você desce, printa, você vai ter acesso a 7 webinários, com participação de vários personagens importantes, Fábio Barbosa, Clarissa Lins, Carlos Takahashi, Eugênio Buozzi. Os professores coordenaram esse trabalho, mas talvez dou destaque para os estudos de caso.
nós saímos um pouco, entramos, na verdade, no detalhe, em casos de empresas, eu vou citar alguns ao longo da nossa conversa hoje, como Movida, o BDMG, que eu tive a satisfação de ser vice-presidente do Conselho por um mandato associado a essas mudanças ESG, Vedacity, Iranil Papel e Embalagem, Fleury, Suzano. Esses são casos acadêmicos que nós fizemos uma boa pesquisa, associando resultados práticos aos conceitos ESG, e temos outros depoimentos de outras empresas, outros casos. Recomendo que vocês leiam, e para incentivá-los a ler, eu vou passar um pouquinho pela nossa jornada hoje, contando um pouquinho desse assunto do ESG. Bom, ainda aqui equipe responsável, professor Carlos Arruda, professor líder lá de inovação da Fundação há muitos anos, professor Dalton, líder da área de governança, professor Heiko Spitzek, líder da área de sustentabilidade. Eu sou um professor convidado, a minha atividade acadêmica é parte do meu hall de atividades, mas muito gentil, me chamaram para participar, e duas pesquisadoras, Érica Penido, Estefânia Guimarães. Esse foi o time responsável. Eu fiquei, obviamente, com esse tema, o olhar do mercado financeiro para a sustentabilidade. E eu vou tentar mostrar grandes números para vocês verem. Primeiro, o início dessa jornada, né? O início dessa jornada foi uma. Eu brinco que tem um personagem dessa história que é pouco lembrado. É o secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Fala-se do Larry Fink, do Paul Polman da Unilever, do Alain Juppé, do Fábio Barbosa, mas esse personagem ele teve uma sacada ali ao redor de 2004 de que para dinamizar essa agenda ele precisava trazer o recurso, os donos do dinheiro para participarem ativamente dessa agenda. E ele cria um evento em 2004 com 20 instituições financeiras de 9 países, e as clama a passarem a usar nos seus investimentos e nos seus financiamentos, na época tinham 6 trilhões de dólares sob gestão, os critérios de ambiental, social e governança, como critérios para análise dos seus negócios. Daí iniciam várias iniciativas bacanas, como o PRI, Princípios de Investimentos Responsáveis, vários desdobramentos, que eu vou contar alguns deles ao longo do caminho. ênfase no social, impacto na comunidade, direito do trabalhador, governança, direito do acionista, gestão de riscos, transparência fiscal, ambiental, grande tema, climático, pegada ambiental, uso de recursos. Isso aqui conversando com o mercado financeiro, porque logo se associou à redução de riscos. Os riscos de você estar em atividades que tivessem defasadas nessas 3 dimensões. Ao reduzir riscos operacionais e, obviamente, reputacionais, você aumentaria o valor da marca e a reputação do seu negócio, trazendo impacto no seu valuation. Você traria custo financeiro mais interessante, o que beneficiaria resultados, e você traria ou traz futuro longevo para a organização. As metas anuais foco na performance, mas as metas de longo prazo foco na perenidade dos negócios. Isso começou, foi em 2004, e foi tomando corpo. Mas isso tem um contexto. Qual é o contexto do ESG? O contexto é muito interessante. O contexto está associado a um momento virtuoso aí da humanidade. Do pós-guerra para cá, o mundo teve o que se chama tecnicamente de a grande aceleração. A população mundial ela sai de cerca de 2 bi nos anos 50 para 7 bi. A gente falava que não teria como alimentar essa população. Veio uma série de descobertas, como a famosa descoberta dos fertilizantes, que é originária dos anos 30, que permite alimentar a população, se urbaniza, a princípio dando acesso a melhores serviços públicos, o uso primário de energia aumenta, a universalização da energia também traz bem-estar, aumento da produção de papel, que isso está associado à higiene,
transporte e talvez a globalização através do investimento direto, mas talvez o mais impressionante, uma grande conquista da humanidade pouco mencionada. De 1990 para cá, as chamadas metas do milênio da ONU conseguiram reduzir de forma expressiva a extrema pobreza. Se vivia até $2 por dia, R$ 10 por dia, era 60% da população até os anos 50. Hoje é cerca de 10%. Associada à mortalidade infantil, que reduziu drasticamente, e à educação mais acessível, o mundo prova que quando ele se junta com grandes metas, ele atinge resultados. Então, isso nos dá esperança. Mas esse quadro, que significa muito progresso, ele teve uma conta associada a ele, que nós chamamos a era do antropoceno. De 1950 para cá, esse crescimento levou às emissões de gases de estufa, o carbono, o nitrogênio, o metano, gases de estufa esse que fazem o efeito estufa, eles retêm na atmosfera o calor que não reflete, fazendo que com isso a temperatura aumente. Calcula-se que a temperatura tem aumentado na superfície da Terra quase 1% de 1850, Revolução Industrial, para cá, e com uma aceleração enorme daqui para frente, e vários outros efeitos que chamamos de externalidades sobre a natureza da atividade humana. Perda de florestas, pesca predatória, questão do ozônio, que nós até soubemos combater. Isso tudo cria um ambiente que venha levar a grande preocupação, que são as emissões de gases de efeito de estufa, que, a partir de 1988, são acompanhadas pelo IPCC, órgão da ONU, que é composto por representantes de 130 países, que fizeram 6 relatórios desde 1988 e que, em 2021, com contribuição de 278 cientistas de 65 países, chegou a um consenso, tecnicamente já não se tem mais um debate, que sim, temos um aquecimento que nos ameaça de 1,5% a 2% até 2030, com grandes consequências na Terra. Então, realmente, Braga, isso é polêmico, nem todo mundo concorda que tem aquecimento. Eu li um relatório outro dia dizendo que não tinha. Olha, o esforço é enorme, o mercado financeiro assumiu que isso é um fato da nossa vida. As emissões são muito concentradas geograficamente nos Estados Unidos e na China, 30% na China, 15% nos Estados Unidos, mais 12% na Europa. Então, eles são realmente a fonte das emissões, por isso que estão totalmente associados ao combate. Brasil, América Latina tem uma pequena participação, ao contrário, somos muito mais uma solução dessa questão do que um problema. A eletricidade, a indústria, o transporte em geral são os vilões, por isso todas essas movimentações, especialmente na parte de energia, de fazermos uma transição energética, e as possíveis consequências são enormes. Se você pegar pelos cálculos do IPCC, se nós não conseguirmos trabalhar essa temperatura até 2,5 até 2070 desse nosso século, podemos ter quase 1 bilhão de pessoas afetadas, levando a necessidade de migração nessas áreas mais cinzas. E o impacto do PIB mundial, se nós atingirmos metas, teremos um impacto mais leve, de uns 2% a 3%. Se nós fizermos com atraso até 2050, teremos um impacto de quase 5% do PIB mundial. E se não fizermos nada, além desse 1 bilhão de pessoas afetadas, teremos aí praticamente 10% de queda do PIB mundial, levando à pobreza, à fome e todas as consequências. Braga, mas nós estamos no Brasil, o S do social deveria ser a nossa prioridade. O país tem tanta desigualdade. Olha, o mundo é complexo, nós vamos ter que lidar com ambas as prioridades, mas eu concordo que o S no Brasil é um S maiúsculo. Temos muitos desafios, aqui um breve quadro. O Brasil tem essa concentração de renda histórica, os 10% do topo da população tem 56% da renda. Isso é comparável com sheiks árabes e com os indianos com as suas castas. É muito dramático esse quadro de concentração de renda. Do lado oposto, 50% da população tem 10% da renda. Então, a desigualdade é muito grande. Nós temos problemas de insegurança alimentar pós-pandemia, os gráficos mais recentes do contexto aqui
da organização que acompanha a segurança alimentar, mostra que 33 milhões de brasileiros têm insegurança alimentar grave ou fome. População de baixa renda, até $2 por dia, que é extrema pobreza, 73% pardos e negros, o que é um problema. E nós não somos muito bons de filantropia, não. A filantropia no Brasil, somos uma das 10 maiores economias do mundo e somos aí pelos índices 54 no índice de filantropia. Muito a fazer no lado social. Tudo que eu contei levou a uma reação do setor público. Tinha que haver uma reação. A reação veio através do famoso Acordo de Paris. Professor, essa turma gosta desse Acordo de Paris. Poxa, deve ter sido uma reunião e tanto lá em Paris, né? Por que que esse Paris ficou tão visível? Porque os acordos que foram atingidos em Paris com 196 países de 204 que participam da ONU foram acordos vinculantes, quebrado em metas e objetivos, que levam a, se você não engaja o seu país nessas metas, você pode sofrer sanções comerciais avalizadas pela ONU. Então, não foi uma carta de intenções, foi um acordo vinculante. Por isso que ele tomou tanto corpo e é a base de tantos programas. Os Estados Unidos sai na gestão do Trump, é um retrocesso, mas quando o Biden volta para Paris, para o Acordo de Paris, isso ganha novamente velocidade. Estamos atrasados, a conta em Paris era atingir 1,5%, agora em Glasgow foram refeitas as contas, em cenários otimistas nós estamos conseguindo atingir algo como 2%, realistas talvez um pouquinho mais do que 2%, mas estamos tentando trabalhar com inovações tecnológicas também para avançar nessa agenda. E o setor privado aparece com ênfase dessa COP recente de Glasgow para cá. Existiam mais representantes do setor privado em Glasgow do que do setor público. Por quê? Porque as 3.000 maiores empresas do mundo, tão importante quanto os países, as 3.000 maiores empresas listadas do mundo são responsáveis por 35% das emissões. Então, não dá para dissociar. E a mensagem é clara. Aqui uma coletânea do Guardian, que acompanha muito bem na imprensa britânica. Se você não limpar, se você não fizer o seu papel, por bem ou por mal, vai vir algum tipo de tributação para forçá-lo a fazer o que você tem que fazer. Estamos tentando de forma voluntária. O mercado reage, mercado financeiro, mercado corporativo. O primeiro grande anúncio é desse investidor, Larry Fink. Ele anuncia, há cerca de 5 anos atrás, que ele entendia risco climático como risco de investimento. Ele é um investidor que ficou famoso por gerir 10 trilhões de dólares, voltado para médio e longo prazo, muito fundo de pensão sob que ele é responsável na sua gestão, lá na BlackRock, no fundo BlackRock, e ele ter feito esse anúncio fez um repensar da indústria de gestão de recursos sobre esse tema. O presidente do JP Morgan, Jamie Dimon, rapidamente reagiu do lado bancário, liderando nos Estados Unidos várias iniciativas que também do lado dos bancos, JP Morgan é o maior banco do mundo há quase 10 anos, desde a crise financeira, com grande destaque. A gente vê os reguladores, vamos falar daqui a pouco disso, a Ana Paula vai falar disso, CVM, B3, reagindo, Banco Central com políticas. Estamos vendo pela primeira vez CEOs de grandes empresas darem opiniões sobre temas de desmatamento, cartas abertas da preocupação de como é que isso impacta o ambiente de negócios em geral. A revista The Economist, uma revista conservadora, britânica, leitura obrigatória dos CEOs e CFOs aí do mundo inteiro, fazendo uma capa dizendo que o CEO tem que ser político, que ele tem que se manifestar sobre esses temas, porque, especialmente no setor de consumo, há uma expectativa que ele faça esse papel. Uma capa que eu preferia não mostrar aqui, mas o professor Raico deu essa capa para a revista Época, lembrando que você pode não ter chegado a CEO porque você teve preocupação com essa agenda, mas você pode deixar de ser por causa dessa agenda. Essa é a foto do presidente Fábio Schwartzman, da Vale do Rio Doce, carreira no mercado corporativo brilhante, foi para lá logo depois do evento de Mariana, fez o anúncio famoso Mariana Nunca Mais,
e acabou sofrendo por questões de controles internos um grande problema em Brumadinho. Ele hoje não está mais na empresa e isso virou um caso de estudo de caso da própria fundação. Investidores que estão nessa agenda estão cobrando cada vez mais evidências que esse assunto está funcionando, e alguns professores, como o professor da Amadorante Colômbia, ainda questionando se isso é custo ou investimento. Tentarei provar que isso aí é investimento. Guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia causou todo esse rebuliço, tirou um pouco o assunto da Covid, do ISD, vão queimar carvão lá na Europa, acabou com o ISD. Olha, eu vejo copo mais cheio do que vazio na guerra da Ucrânia. Aqui é Fiona Hill, uma grande assessora do governo americano, passou por vários presidentes, especialista em Rússia, lembrando do apartheid da África do Sul, quando a comunidade corporativa assumiu que não era possível fazer negócios na África do Sul durante a época do apartheid. Mesma coisa na Rússia. 400 grandes empresas saem da Rússia, mercado consumidor com 120 milhões de consumidores, por não poder coadunar a questão do ISD, com as suas políticas de ISD, com um país que fazia uma agressão como a Rússia fez à Ucrânia. Tivemos aqui cenário de aceleração energética, energia nuclear volta para o debate se ela é verde ou não. Estamos aqui com um componente de fome muito importante, que o trigo ucraniano é componente de alimentação, principal componente de alimentação de muitos países, uma agenda complexa, mas que, na nossa visão, ainda mais acelera. Dois eventos com potencial quase de extinção da humanidade, lembrando o dinossauro, uma Covid, que se não fosse uma vacina inventada em um ano, poderia ter abatido mais de 150 milhões de vidas, e uma guerra no centro da Europa com armas nucleares, acho que para nós dessa comunidade que acompanha esse tipo de situação, é um wake-up call que nós temos que acelerar nessa agenda. Avançamos com um pouco do pano de fundo geracional. Não está muito no mapa, mas em 2030, 75% da força de trabalho, dos consumidores, dos investidores, são a chamada geração Z e os millennials, jovens de 20 a 30 anos, que hoje estão iniciando as suas carreiras e que estarão ali com 40 anos, 30 a 40 anos, liderando muitas decisões no mercado corporativo. Esses jovens, eles têm, segundo várias pesquisas, aqui a da Cone, eles trocam de marca, recomendam produtos baseados em valores, confiam em companhias com valores, compram produtos e recomendam produtos, mas, principal, boicotam produtos de empresas que eles entendem que não estão alinhadas à sua forma de vida, abrem mão de carreiras e empregos em empresas que não coadunam com esses princípios e propósito. Algo muito sério. Fábio Barbosa coloca isso, hoje presidente da Natura, eu ex-presidente do Banco Real, como um movimento geracional crescente e reversível. Mas temos também negócios a fazer. Segundo o World Economic Forum, que talvez seja a entidade privada que mais acompanha essa agenda ESG, temos nessa década quase 400 milhões de empregos associados à economia circular, transição energética, mudança de padrão de consumo, que vão gerar 10 trilhões de dólares de movimento na economia. Então, é uma agenda de negócios, sim, que vai depender muito de inovação. Bill Gates atuando fortemente, estou brincando que ele está agora um pouco mestre Yoda com o tema de pandemia, tema de evitar o desastre climático. Ele coloca que nós precisamos quase triplicar o investimento em tecnologias ligadas à mitigação climática. Hoje investimos no mundo da energia, alguma coisa como solar, $1 trilhão, nuclear, $2 trilhões, todos são números que têm que dobrar, porque nós precisamos reduzir os gases fósseis, as emissões que levam a eletricidade de base fóssil dramaticamente. Vocês podem ver até 2050 esse gráfico, especialmente na eletricidade, mudar a matriz da eletricidade para matriz renovável. Como financiar isso? Recomendo o livro do professor Mark Carney, que é enviado especial da ONU, que está liderando as iniciativas de financiamento, onde ele mostra claramente que nós precisamos aumentar significativamente os investimentos de $1 trilhão por ano para 4 trilhões para poder atingir essas metas.
Tudo isso vai ser baseado, vamos falar de regulação com a Ana Paula um pouco mais adiante, mas numa iniciativa chamada GFANS, que vem de Glasgow, de você criar o ambiente regulatório favorável, de estándares internacionais, metas baseadas em ciência, associar as metas corporativas às metas nacionais, trazer taxonomias, que são as regrinhas do jogo adequadas, porque se você lança isso regulatoriamente, o mercado rapidamente se adapta, ele antecipa que é para valer e ele muda de tendência. Os números são muito grandes, de acordo com várias iniciativas, é algo como 4 trilhões de dólares de investimento na transição por ano, BCG, Goldman, vários institutos. Então, muito negócio a ser feito. Mas, se não for pelo amor, será pela dor. Nós temos aqui os grandes riscos para a próxima década. O World Economic Forum lista riscos climáticos, clima extremo, perda de biodiversidade, questões sociais como os principais riscos não é mais armas de destruição em massa, bolhas financeiras que já tiveram no topo dessas listas de riscos globais, substituídas por pandemias, biodiversidade, uma agenda nova com cisnes negros associado a essas mudanças que levam os bancos a se preocuparem. Os bancos passam a fazer, na sua análise de investimento e financiamento, novas perguntas, como você trata os efluentes, como é que você faz a condição de trabalho, as suas emissões. São novos questionários, incentivados ou não pelo regulador. O Brasil está avançando rapidamente nessa agenda. A Europa é a que lidera essa agenda. Estados Unidos, por incrível que pareça, está fazendo um catch-up. Quem está liderando essa agenda é a Europa. As empresas vão criando as suas matrizes específicas, matrizes apenas para olhar os seus riscos ESG, além dos riscos corporativos. Uma famosa da Unilever, que ela lista, no curto prazo, riscos como o teste de produtos em animais, especialmente cosméticos, que está fazendo que consumidores jovens não queiram mais consumir esses produtos. A médio prazo, coisa de 5 anos, como é que vai ser a questão das embalagens? Se for plástico, que dificilmente será substituído em grande escala, que tipo de plástico? Plásticos recicláveis, vamos conseguir reciclar 40%, 50% do plástico, que são as metas atuais. Hoje reciclamos 7% a 10% do plástico que usamos em embalagens. Muito a fazer. Saúde mental, biodiversidade, nutrição, grandes tendências que impactam os negócios com viés ESG. Os investidores também reagem. Pesquisas da Global Sustainable Investment Alliance, que é a principal organização de investimento privado, já classificam que 35% da poupança mundial já tem filtros ESG, talvez não sejam ESG raiz ou temáticos, mas já pelo menos excluem atividades ou reduzem a ênfase em investimentos que eles entendem que possam ser danosos. Isso conversa com a visão dos investidores nas Assembleias Gerais Americanas, que já começam a votar como temas para os conselhos de administração, pesquisa da Ernst Young, que talento, risco climático e cultura corporativa passam a ter um papel importante, central nas agendas dos conselhos. Praga, é tudo coisa de Europa e Estados Unidos, não passa por aqui não, né? Olha, tem uma notícia para todos aqui. O Brasil já está nessa agenda com destaque para o ISE desde 2005, o Índice de Sustentabilidade da Bolsa Brasileira, da B3, que é o quarto a ser lançado no mundo, que todo ano classifica empresas que já têm essas preocupações, especialmente responsabilidade social corporativa. Todo ano a lista é renovada, vocês estão vendo nomes comuns. Essa lista é auditada por terceiros, tem especialistas. E as empresas que compõem o ISE, elas vêm performando acima da média da Bolsa Brasileira. Uma das várias evidências que você tem performance associado a práticas ESG. Os investidores, eles podem ter foco limitado. Sou sincero que boa parte dessa poupança ainda tem um foco mais excludente. Não quero mexer com tabaco, com arma. Ainda temos aí mais o que avançar. Alguns já têm um foco mais temático. Não, eu quero fazer só energias renováveis, saneamento, porque são agendas nessa linha, é uma parte temática. Alguns trabalham mais com oportunidades e ESG, que você tem empresas como as do B3 que estão se destacando. Os investidores de impacto que estão dispostos a abrir mão de retorno, ainda é uma fração pequena, um recorte pequeno desse universo.
E a filantropia faz parte, temos que crescer, venture philanthropy e outros incentivos, mas ela não dá conta sozinha, porque da poupança profissional mundial, cujo estoque é 110 trilhões de dólares, por incrível que pareça, apenas 1 trilhão de dólares é filantropia. Bill Gates, Warren Buffett, Dr. Eli Horne aqui da Cirela, vários já dando em vida grandes contribuições, talvez dobre, vai de 1 trilhão para 2 trilhões, mas não financia 4 trilhões por ano, já que isso aqui é o estoque. Então, realmente, precisamos trazer as ferramentas financeiras, inovação das ferramentas financeiras para poder lidar com essa agenda. O passo rápido no crédito de carbono, ele está sendo reformulado. Originalmente, 1997, protocolo de Quioto, alguns mecanismos, mercado voluntário, para as empresas comprarem certificados, em alguns mercados é necessário, mercado regulado entre países, um mercado que chegou, passado aí praticamente 15 anos, a 220 bilhões, ele não atingiu todo o seu potencial, estamos muito animados. Você tem empresas poluidoras que buscam projetos que são ambientalmente saudáveis, colocam dinheiro, geram certificados que são auditados e você pode, perante ao seu regulador, mostrar que você apagou a sua pegada, mas infelizmente não chegamos a uma boa governança global, porque você, ao fazer o net global, não chegava em efeito positivo, ficava uma coisa sem uma contabilidade global, que agora em Glasgow se regula no famoso artigo 6 do Acordo de Paris, e a expectativa é que ao longo desse ano venha uma regulação mais robusta, que vai permitir que esse mercado cresça para grande potencial. A McKinsey chega a falar que pode chegar a um mercado de 2,3, perdão, aqui está bilhões, mas é trilhões, errei aqui, 2,3 trilhões no final dessa década, do qual o Brasil pode chegar a ter a 1%. Seria uma grande fonte de recursos para projetos ambientais do Brasil. Passo rápido nos títulos ESG, porque o Daniel vai me ajudar mais adiante, mas vocês já ouviram falar deles, títulos verdes, títulos sustentáveis. Temos uma família de 5 títulos, os títulos verdes, sociais, sustentáveis, de transição e os títulos linkados ao ESG. Vamos detalhar melhor, mas eu já dou um trailer da fala do Daniel, porque é um mercado crescente. Era um mercado que era de 100 a 200 bilhões de dólares desde a sua criação em 2007. Já cresceu exponencialmente a partir da pandemia. Chegamos hoje a números desses títulos de 1,2 trilhões de dólares de emissão. Opa, Braga, 1,2 trilhões, já começa a conversar com aquele 4 trilhão que você falou há 10 minutos atrás. É por aí. Há uma expectativa que esse mercado sozinho possa chegar no final da década a algo como 5 trilhões por ano. O Brasil está entrando nesse jogo, ainda é uma fração. Aqui é trilhão, aqui é bilhão. Em vez de termos 15 bilhões, é um número razoável, crescente, é o triplo do que tínhamos no ano anterior, em 2020. O mercado internacional domina em reais 58 bilhões, o local 23 bilhões, mas em quantidade de emissões o mercado brasileiro se destaca. Aqui você vê uma ênfase desses títulos, pelo menos até o momento, no lado de energia, bioenergia, transmissão de energia. São os títulos que já estão mais maduros para ser certificados, mas vem florestas agropecuária, prédios inteligentes, várias novas emissões chegando. Por que fazer esses títulos? Porque estamos consolidando uma visão de longo prazo, existem incentivos fiscais a favor desses títulos, transparência, governança, antecipamos uma tendência. Hoje, um CFO moderno de uma empresa que queira seguir numa agenda ESG, provavelmente ele está discutindo aqui com o SESCOM como é que ele documenta, como é que ele segue adiante nessa agenda, porque é uma agenda técnica, mas com muitos benefícios. Uma transação só para mostrar um pouquinho a cara. O Boticário emitiu uma transação de R$1 bilhão, bastante visível no mercado local, por 5 anos, e ele se comprometeu com 2 metas: aumentar o consumo de energia renovável ao longo dos 5 anos e reciclar os resíduos sólidos. E à medida que ele entrega essa meta, ele vai tendo uma redução da sua taxa. Está lá no contrato, não é teórico. Isso gera uma economia e ajuda a pagar os projetos que ele está fazendo nesse mercado. O Daniel vai detalhar para a gente. Brevemente, estou advogando em causa própria, porque esse aqui é o BDMG, eu fui membro do conselho, participei, foi uma honra de
uma revisão da estratégia durante o nosso mandato de alinhar o banco e seu desembolso. O BDMG é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, muito atuante apenas em Minas Gerais. Estado do tamanho da França, 22 milhões de habitantes, o IDH médio, muito lembrando o IDH brasileiro, muita coisa a ser feita, resolvemos focar no impacto, montou-se uma estratégia no banco de criar produtos para levar para a ponta o benefício dessa agenda, produtos para pequenas e médias, grandes empresas, setor público e produtor rural, de inclusão financeira, energia limpa, empresas competitivas. Então, se você fala, mas para avançar da responsabilidade social corporativa e gerar valor compartilhado, você tem que criar os produtos para levar na ponta, no seu core business, o impacto dessa agenda. Captamos recursos no mercado internacional de grandes instituições que também movimentam, o Banco de Desenvolvimento tem um papel importante, a Ana Paula vai falar disso. Tudo que foi combinado foi mensurado, cada cente, cada euro, cada dólar captado, foram 2,3 bilhões de reais. Tivemos que ter uma contrapartida de área plantada, sementes certificadas, produzidas, energia economizada, saneamento impactado, método de água tratada. Tudo nesse ambiente aqui tem que ser mensurado para não corrermos o risco do greenwashing. Você tem que fazer, não pode fazer marketing verde. O que você promete tem que auditar. Lançamos também um bônus socioambiental, primeiro do Brasil, na linha dos títulos verdes. Tivemos bastante impacto durante a pandemia, um papel anticíclico muito importante, mas em 3 anos alinhamos essa estratégia e rapidamente vieram resultados. Uma premiação internacional importante, o banco de maior impacto da América Latina, segundo a Associação dos Bancos da América Latina de Desenvolvimento, e talvez o que seja mais importante para a nossa plateia hoje, o maior lucro da história do banco. Custo ou investimento? Para mim, a prova cabal de uma frase que Fábio Barbosa falava há mais de uma década atrás, que nesse país dá para fazer a coisa certa, do jeito certo e dar certo. Braga, tá bacana, tá interessante, mas como é que transforma isso em algo prático, Braga? Primeiro, vamos começar pelo início. A aula de ESG e capacitação de ESG começa na liderança. Quando alguém me Braga, começa lá pelos programas de trainee, eu me recuso. Ou vou lá para a liderança primeiro, ou nem vai ter palestra minha, não. Vamos lá. Trainee vai vir na sequência. Liderança, definir propósito, trabalhar, ver que relatórios são adequados, avaliar os seus riscos lá de materialidade, como a Unilever fez, engajar com o seu público, o Sescom Barrier engajando com o seu universo para trazer essa agenda, coletar dados, mensurar dados, o que você não mensura, você não faz gestão, e aí, finalmente, reportar. Os relatórios são standard, o GRI, TCFD, você escolhe o que você acha mais adaptado. O Brasil usa pesadamente o Global Report Initiative, os famosos relatórios de sustentabilidade, são 85% dos casos das 100 maiores empresas brasileiras, mas estão cada vez mais agregando. Os americanos gostam muito desse aqui do SASB, que é mais setorial. Você aí pode, depois que fez o dever de casa, trabalhar na sua narrativa, começar a comunicar para o mercado o que é que você está fazendo. Isso vai levar a essa pegada que a narrativa talvez seja maior, a sustentabilidade, a maior narrativa genuína de negócios dessa década, porque traz uma criação de sentido para o negócio, para a empresa, para o consumidor. O maior professor de valuation do mundo, o professor Damodaran, ele já fala da importância da narrativa relacionada aos números. Oportunidades são imensas. Ao avançarmos nessa agenda, satisfazemos clientes, fazemos aqui retenção de talentos, desenvolvimento socioeconômico, diálogo com a comunidade, valorizamos nossa marca, ou ao não fazê-la, podemos estar preparados para perder reputação, queda de produtividade, ter acesso mais difícil a nossa cadeia de suprimentos, vários riscos. Termino a minha fala provocando a todos. Estamos todos preparados para esse novo normal. Tanta mudança de hábito, maior transparência, urgência e inovação, ODS da ONU, novas metas, novos objetivos, diversidade e inclusão,
cisnes negros, pandemias, olha, saúde mental dos colaboradores. Os desafios são grandes, mas as oportunidades são enormes. E eu convido a todos a embarcar nessa agenda, ler o nosso e-book, conhecerem mais desse tema e se juntarem a nós nesse momento de mudança. Agradeço. Obrigado. Vamos começar aqui nosso debate. Bom, Alguma pessoal, pergunta? Se eu tiver alguma pergunta antes de eu fazer a passagem, vocês estão acompanhando as perguntas por aí. acho que a gente vai fazer todas no final, professor. Acho que vai ficar mais consolidado. Então, tá bom. Bom dia a todas, todos e todos. Que honra, né? Falar junto com o professor Carlos Braga nesse painel. Vai ser difícil falar depois dessa aula também, né? Mas, como o professor falou, né, para que os investimentos de ESG eles se desenvolvam e cresçam cada vez mais, a gente precisa de um ambiente regulatório favorável. E a gente tem visto aí que os últimos 6 meses eles têm sido bem agitados, principalmente no ambiente regulatório, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, né? Acho que é uma resposta ao aumento crescente desses investimentos sustentáveis e também dessa demanda pelo investidor por informação e por transparência. Então, em dezembro do ano passado, a CVM ela publicou a Resolução 59. Essa resolução ela trouxe novos requisitos para o formulário de referência, né? Ela ampliou as exigências para as companhias listadas elas divulguem as questões de ESG. Essa resolução ainda vem naquele formato que a gente chama que é aquele relate ou explique, ou seja, não tem uma obrigação da companhia ter os itens, mas ela tem que, se ela tiver, ela tem que relatar e explicar, se ela não tiver, ela tem que explicar o motivo, né? É uma resolução que entra em vigor só lá em janeiro de 2023, mas já foi publicada um ano antes para que as companhias possam se preparar, tanto internamente, quanto se preparar para responder às demandas dos investidores. Então, o que ela trouxe de inovação? Vou falar algumas poucas inovações aqui, só para dar um pouco de cor para vocês. Ela trouxe um item específico para a gente detalhar, para a companhia detalhar o relatório de sustentabilidade. Esse era um relatório que ficava meio escondidinho ali no item do formulário de referência. Então, agora as companhias vão ter que, se elas tiverem esse relatório, eles vão ter que descrevê-lo e também descrever a metodologia ou padrão que eles usaram para elaborar esse relatório, se ele foi revisado por alguma entidade independente, e ainda se esse relatório considera os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, a gente está vendo uma inovação, né, uma descrição um pouco mais detalhada para passar essa informação para o investidor e também uma padronização, que é importante, né, para o investidor, para ele poder comparar as companhias. Ela também inovou na questão dos gases de efeito estufa, que o professor mencionou, a questão do carbono, né, do aquecimento global. Então, as companhias, se elas tiverem inventário, elas também vão ter que divulgar este inventário. Pediu para as companhias criarem um risco específico, então lá na seção de fatores de risco vai ter um risco específico das questões sociais, ambientais e climáticas. E uma inovação que eu adorei, que é a questão da diversidade, né? Tem na parte que a gente descreve os órgãos da administração e o conselho fiscal, eles vão ter que fazer as companhias vão ter que fazer essa descrição considerando a identidade de gênero e racial e também outros atributos de diversidade. Também trouxe uma preocupação com essa aí, com a desigualdade salarial, em que quando ela pede para que a companhia relate, tem uma descrição entre a maior remuneração individual e a mediana remuneração individual dos empregados. Então, isso também dá aí mais elas expõem mais o porquê da desigualdade salarial e podem ser questionadas por isso, né? Então, essas aqui são algumas inovações da Resolução 59 que a gente vai ver os resultados mais em janeiro de 2023, quando as companhias vão ter que ajustar o formulário de referência. Nessa mesma toada aí do ISD, a SEC, em março desse ano, ela lançou uma proposta para também reformular o 20F, né, a divulgação das informações que estão listadas lá fora. E aí, só que essa proposta da SEC é um pouquinho diferente da CVM, porque lá a companhia tem a obrigação de divulgar os gases de efeito estufa. Então, a companhia lá elas vão ter a obrigação de divulgar tanto as emissões do escopo 1, que são aquelas emissões das atividades das companhias, as emissões do escopo 2, que são aquelas relacionadas ao consumo de energia, e a do escopo 3, que são as relacionadas à cadeia produtiva. A do escopo 3 tem umas variações, lá não vou entrar em detalhe, porque dependendo do faturamento ou do free float, a companhia não vai precisar divulgar,
mas porque, como vocês sabem, o escopo 3 é mais difícil, né, da gente determinar. E, Ana, por que você está falando da SEC? Nós estamos aqui no Brasil, por que isso importa, né? Acho que importa por alguns motivos. O primeiro deles é que as companhias brasileiras que estão lá listadas, o presidente da SEC já falou, olha, vai aplicar para todas as companhias. Alguns elementos centrais dessa proposta também vão aplicar para os estrangeiros, ou seja, aplica-se também para as companhias brasileiras. E eu acho que um ponto mais, assim, até mais importante é que a nossa CVM, como vocês sabem, sempre se espelha, sempre dá uma olhadinha ali na SEC, porque é um mercado de capitais muito mais pujante, muito mais ativo que o nosso. A nossa CVM sempre dá uma olhadinha ali na SEC para ver o que eles estão fazendo, para poder talvez copiar, ou refletir, ou adaptar aqui no Brasil, né? Então, a gente já teve a resolução 59 com essa proposta da SEC, se aprovada, teve comentários agora até 17 de junho, então, se aprovada, acho que a gente pode esperar também outras inovações além da resolução 59. E uma outra inovação da SEC também, que também eu acho que vai ter o reflexo aqui, é com relação aos fundos de investimentos, que a gente vê muito aí no mercado. Fundo ESG, fundo sustentável, né? E na hora que você vai ver o portfólio de investimento, nem sempre esses fundos, eles realmente aplicam os seus recursos com essa preocupação, né? Com esse olhar ESG, em companhias realmente sustentáveis, em companhias que têm uma preocupação ESG, têm um controle. Então, a SEC também, ela está com uma proposta também para reformular uma lei lá de 2011, que é a regra dos nomes, em que fala que se um fundo ele tem alguma indicação no seu nome, por exemplo, 80% dos recursos desse fundo tem que ser aplicados de acordo com o que ele foi indicado no nome. Né? Então, se é um fundo, por exemplo, que tem um setor de economia, uma região geográfica, 80% dos seus recursos teriam que ser aplicados naquela região geográfica. E aí tinha uma margem de interpretação se isso aplicava para os critérios SD, então essa proposta da SEC vem no sentido de falar, sim, aplica-se também para fundos que se declaram ESG, para fundos que se declaram sustentáveis, e esses fundos vão ter que comprovar que 80% dos seus recursos são aplicados em companhias sustentáveis, companhias com as preocupações ESG, né? Então, está vendo de novo aí o regulador focando e se preocupando aí também com a questão do greenwashing, né? Que é a gente falar que tem essa preocupação em ESG, mas na verdade, na hora que você vai ver, essa preocupação não é bem assim, né? Os investimentos não são bem assim. Acho que essa segunda proposta da SEC vai muito em linha com os acontecimentos que a gente tem visto, né? Vocês viram que agora, no começo do mês, teve aquela busca anti-greenwashing no Deutsche Bank, que as autoridades alemãs fizeram, né? Porque, segundo alegações, o banco dizia que investia em companhias sustentáveis, companhias com critérios ESG, e, na verdade, não, parece que isso não era muito verdade. Então, a gente teve essa busca e apreensão, ainda não temos muito os resultados disso. Isso a gente falou um pouquinho das autoridades reguladoras, né? E quando a gente fala dos bancos de fomento, que o professor também comentou, que tem um papel importantíssimo, né? Aqui a gente tem o nosso BNDES. Então, o BNDES também lançou recentemente uma chamada pública para aquisição de créditos de carbono no mercado voluntário ainda, porque nós não temos um mercado regulado aqui no Brasil. É uma chamada, o valor é um orçamento um pouco pequeno, a gente está falando do orçamento de 10 milhões de reais, mas acho que mais importante que o orçamento é o BNDES fomentando a discussão, né? Fomentando o assunto. E quando ele lançou essa chamada pública para aquisição dos créditos de carbono, ele deixou claro que ele ainda está buscando novos instrumentos também, novos instrumentos financeiros, institucionais, para fomentar a estruturação do nosso mercado voluntário de carbono, em linha, de novo, aí com a apresentação do professor da nossa preocupação com o aquecimento global. Outro projeto que a gente pode falar do BNDES, também em linha aí com os projetos sustentáveis, é que ele lançou no começo desse mês um edital para uma seleção pública de estruturas que a gente chama de blended finance. Eu não sei se todo mundo conhece o que é o blended finance, mas blended finance é quando a gente combina um financiamento que tem parte do capital catalítico, que a gente chama, que é um capital público ou filantrópico, com o capital privado. O blended finance ele é muito utilizado no mundo. A gente tem assim, já tem, segundo a Convergent Finance, tem mais de 160 bilhões de dólares já foram mobilizados nessa estrutura de financiamento. E por que ele é importante? Porque normalmente os projetos sustentáveis nem sempre, no primeiro momento, eles são
atrativos, né, para o setor privado, porque tem um risco muito alto, tem um pouco de incerteza. Então, quando a gente traz esse capital catalítico para o investimento, tem uma equalização do risco e do retorno com relação ao investimento, e com isso atrai mais o setor privado também para os projetos sustentáveis. Esse valor, o ticket do BNDES nesse projeto é um pouco mais alto, a gente está falando de 90 milhões de reais. Então, aí é, de novo, o banco fomentando os processos sustentáveis e a questão ESG. E aí, acho que só para fechar, acho que é importante falar assim, que não são só as autoridades governamentais que têm que desenvolver o seu papel para tornar um ambiente regulatório favorável para os investimentos ESG, não é só o Banco de Fomento que tem que promover instrumentos financeiros para que esse mercado seja cada vez mais atuante, mas também a gente, como sociedade, nós também temos um papel. E aí, super recente agora, semana passada, não sei se vocês viram que tem uma ONG, a Conectas, que entrou com uma ação, chama Conecta Direitos Humanos, ela entrou com uma ação civil pública climática contra o BNDES e o BNDES-Par. O objetivo dessa ação é que ela pede para o BNDES-Par, né, que é o braço ali de investimento do BNDES, para que ela crie um plano de redução das emissões de gás de efeito estufa, porque eles verificaram que 65% dos ativos da BNDES-Par, eles estão alocados em empresas intensivas em emissão de carbono. Então, aí a sociedade também fazendo o seu papel, cobrando tanto as autoridades quanto os bancos de fomento medidas também para reduzir o carbono e para questões ESG. Bom, acho que eu já falei bastante, não quero me alongar mais aqui. Eu acho que assim, só quis trazer esses pontos, porque eu acho que são pontos que mostram que nós estamos avançando na agenda ESG, estamos avançando na questão dos investimentos, as autoridades governamentais estão de olho, a sociedade está de olho, os bancos de fomento. Então, assim, essa é uma agenda que veio para ficar, e ainda bem, né, que veio para ficar. Agora eu vou passar a palavra para o Daniel, que vai falar um pouquinho dos títulos sustentáveis. Obrigada a todos. Parabéns, Ana Paula. O professor aprendeu um bocado agora, viu, Daniel? Vou tentar não passar vergonha aqui. Então, para explicar um pouquinho quais são os títulos verdes que nós temos, quais são os benefícios para os emissores, pontos de atenção para as companhias que pretendem se estruturar para a emissão desses títulos. Primeiro, quais são esses títulos? O que são títulos? Quais são eles? Então, a gente tem os verdes, que são captações aí de renda fixa para projetos novos ou existentes que tragam benefícios ambientais, os sociais, também projetos novos ou existentes que tragam benefícios de cunho social, títulos sustentáveis, que, novamente, operações de renda fixa que tragam benefícios para uns projetos que combinem benefícios ambientais e sociais, ou seja, então é uma combinação dos dois anteriores. Os de transição, também, novamente, captação para fins de investimentos em projetos novos ou existentes de transição climática. E o que é essa transição climática? É você passar de uma fonte altamente poluente para uma fonte com baixa emissão de carbono, né, de gases do efeito estufa. E os títulos vinculados à sustentabilidade, que é um pouquinho não se confundem com os sustentáveis. E por que eles não se confundem? Eles também são para novos, eles não necessariamente são para novos projetos, eles podem ser para usos gerais, né, de recurso, né, ordinary course of business das empresas que estão tomando. E a diferença é que ele tem metas pré-definidas de sustentabilidade a longo prazo. Puxa, mas o que são essas metas? Exemplo, ter até X% de mulheres ocupando C-level positions na companhia em X anos. Ter tantos por cento do senior management de minorias até tanto. Acho que exemplificadamente são esses. E benefício. Quem pode emitir? Então, para eu emitir verde, então eu tenho que ser uma empresa atuante, por exemplo, num setor que é altamente vinculado ao meio ambiente. Então, o que vem para a nossa mente quando a gente fala em verde? Né? A pessoa fala,
uma empresa de energia, sei lá, uma usina hidrelétrica, para o cara larga, então deve ter alguma coisa relacionada, uma empresa de saneamento. Na verdade, não. A gente, por exemplo, trabalhou numa operação pública que foram bonds da Globo, que eram verdes. Você fala, nossa, mas Globo fez um deal verde? Fez, porque o consumo de energia deles era muito alto e o plano era diminuir o consumo dessa energia. Né? A diminuição do consumo de energia que eles têm no Projac faria com que traria esse benefício ambiental. Né? Então, por isso, um título verde. Você vê, a gente tem títulos sociais, a gente tem emissões, principalmente saneamento, é um setor realmente muito forte, que traz benefícios, né, especialmente num país onde 50% da população não tem água potável. Sustentáveis combinação, a gente fez um recente muito bacana, a EGEA foi um exemplo, e era exatamente essas metas de quadros de inclusão, esses são muito legais e tem aparecido mais. Acho que quando todos esses títulos surgiram, o que a gente mais via eram os verdes. Os verdes foram os primeiros a romper a barreira. Lembro, acho que os primeiros no Brasil, se não me engano, inclusive, acho que o primeiro foi da Fibre, a antiga Fibre, né, hoje parte da Suzano. E foi o primeiro. Hoje a gente vê muito sustentável. E aí você fala, mas por que eu vou emitir, né? Por que uma companhia vai... Porque, obviamente, tem um custo, porque essas métricas são acompanhadas por alguém, e esse alguém são por Key Performance Indicators, conhecidos KPIs, que tem que ser acompanhados por um terceiro, porque o trustee, o agente fiduciário, não vai fazer a verificação dessa acompanhação, não vai fazer a verificação e acompanhamento dessas métricas, porque ele não tem nem a expertise para tanto. Então, a gente tem um terceiro, que é o que a gente chama de parecer de segunda opinião, feito por um especialista, tem alguns especialistas no mercado, que fazem análise e verificação se essas metas estão sendo atingidas ou não, e se a companhia está cumprindo. E, obviamente, tem algum custo para a companhia contratar esse terceiro. Por que eu vou fazer isso, então? Em geral, a maioria desses títulos, eles preveem, obviamente, como todo valor imobiliário de renda fixa, ele tem a remuneração dele, e o que ele prevê normalmente ele vem com uma remuneração um pouquinho mais achatada, e se as metas forem batidas, você fica nessa remuneração achatada. Se você não bate os KPIs, se eles não se verificam, você tem um step-up de taxa. Então, normalmente é isso. A gente vê algumas variações um pouquinho mais off-market, como, por exemplo, regras de prepayment mais caras ou mais baratas em função de bater ou não bater as métricas. A gente já viu também no sentido contrário, que a operação largou sem nenhum selo, mas quando ela ganhou um selo, ela tinha um step down, mas aí, obviamente, era uma questão muito mais de timing, contratação e bater as métricas do que qualquer outra coisa, então ela foi feita de trás para frente, que é inusual. E você tem e tem também de métricas de pré-pagamento. Olha, se eu tiver em dia e eu quiser pré-pagar o meu credor, o prepayment fee é um pouquinho diferente se esse título tiver com um selo. Além disso, tem outros benefícios que são quase intangíveis aqui, não no custo, né? Sai um pouquinho daquela coisa de quanto custa. Você vai expandir e acessar um pool de investidores muito maior. Isso tem vantagens de curto e de longo prazo. Muito do que acontece em algumas companhias, principalmente aquelas que não são frequent issuers, né, que não estão acessando o mercado, são conhecidas pelos investidores e é fácil a distribuição dos coordenadores das operações de acessar o mercado e mostrar, olha, tenho essa companhia, estou vendendo e tem esse título verde ou sustentável, de transição social, sustainability linked, qualquer que ele seja, e o investidor já conhece a companhia. Então, para certas companhias que não têm a mesma penetração entre investidores, é muito comum ter o que a gente conhece como investor education. Quando você já tem quanto mais você aumenta a base de investidores que conhecem a companhia,
menor é esse delta de assimetria informacional e mais fácil fica para o investidor entender, conhecer aquela companhia e até precificar de forma mais precisa aquela companhia. Então, você consegue se organizar, consegue ter um timing muito melhor, uma penetração e uma precificação melhor. Além do custo, obviamente, direto na taxa, como a gente já falou. E que dificuldades que a gente enfrenta quando a gente discute títulos verdes? Então a gente quer explorar, a companhia aqui quer explorar e emitir um título verde. Evidentemente, um dos trabalhos que vai acontecer é você ter que já contratar esse parecerista externo, esse second party opinion, especialista, na verdade, para que ele já comece a trabalhar, definir as métricas de KPI, acordar as métricas de KPI que vão fazer parte da medição e ter o relatório entregue na largada. Pontos de atenção. A gente já viu, e aqui pensando não é regra, é muito exceção, mas um ponto importantíssimo para as companhias é sempre tentar trabalhar com métricas, com a influência do selo nas métricas financeiras. Então, aumento de custo, a punição se eu não bater a meta tem que estar vinculada a isso. A gente já viu alguns, poucos títulos que nós trabalhamos, porque a gente, obviamente, sempre alerta para esse ponto, mas a gente já viu alguns no mercado que a punição era tão grande que talvez não valesse o benefício, que era se eu perder o selo, vence antecipado. Só que se vence antecipado essa dívida aqui, por cross acceleration, eu tenho um problema na companhia inteira. Então, sempre ter atenção de vincular com aquela operação específica de ter um custo maior e nunca ter um efeito tão nefasto que era melhor nem ter feito a operação ESG in the first place aqui, era melhor não ter feito. Esses são alguns aqui desses desafios e pontos de atenção importantes que a gente acha que as companhias devem ter, sempre quando considerar, além, obviamente, das considerações usuais, inerentes a qualquer oferta de renda fixa, seja local ou cross-border. Acho que temos tempinho aqui para algumas perguntas. Então, vou aproveitar, Daniel. Já vou engatar uma para você, porque você tá quente aí. O escritório trabalha com emissores domésticos, mas também investidores internacionais. Vocês atendem clientes internacionais, locais. Esse assunto dos títulos, você sente que, do ponto de vista dos investidores, é uma coisa ainda muito dos gringos? Os investidores locais começam a reagir nesse sentido? Qual seria o seu ponto de vista aí, quando você conversa com investidores? Está crescendo, é uma demanda que parece crescente, gradual? Como é que você colocaria do ponto de vista dos investidores? Eu acho que o slide que você colocou de crescimento de mercado é a melhor resposta para essa pergunta, porque ele justamente demonstra um crescimento muito grande no Brasil de títulos ESG, digamos, né, com algum dos selos dos tipos que a gente listou aqui, né, que a gente passou. Então, acho que no começo, quando a gente começou a ter os primeiros, eu lembro dessa primeira operação bons de fibra, era uma coisa um pouco dos gringos. Hoje não é, hoje você tem uma quantidade muito grande de operações locais, que nem tem esforço de colocação internacional, que contam com selo, você tem fundos no Brasil cujo regulamento prevê investimento só em títulos que tenham selos, então não tem, isso diminuiu muito e o mercado tem crescido. Não é mais uma coisa de gringo. Definitivamente não é mais coisa de gringo. Acho que um pouco como tudo, ele chegou primeiro lá, mas ele já está aqui. Ô, Dani, a gente tem que falar também um pouco só complementando, das debêntures incentivadas, né? Que a gente tem vendo cada vez mais debêntures incentivadas, as 476, que são elas estão cada vez mais tendo a obrigação de ter o relatório também e ter o selo. Tem isso de forma bem crescente. Acaba coincidindo muito, né? Porque elas
as incentivadas, muitas como é mais comum, apesar de não ser, exceto pelos Sustainability Linked, né, que é Sustainability Linked, que eles têm metas não relacionadas a projetos, é mais comum você ter projetos novos, né, com selos. E aí acaba coincidindo que e os setores de infra costumam ter muita vocação, principalmente para sociais e verdes, né? Estamos falando de setores como transporte, então rodovia, ou saneamento, então todo, né, própria energia. Então, alguns mais para o verde, alguns mais para o social, eles obviamente eles acabam caminhando de mão dada, né? Por infraestrutura e verde são muito e verde sustentável e todos os outros, eles acabam estando muito vinculados. Então, é muito mesmo usual, você está absolutamente correto, ter as emissões de infraestrutura, principalmente, né? E aqui a gente está, acho que falando especificamente das operações com benefício fiscal da Lei 12431, também associadas aos pareceres e a caracterização como títulos ESG. Pessoal, acho que a gente tem que dar uma chance para a nossa plateia. Eu vi que chegaram algumas perguntas. Não sei se, Ana Paula, você conseguiu capturar alguma? Acho que eu vi algumas aqui da plateia. Deixa eu ver aqui. Uma que eu vi aqui, professor, é que assim, que é uma temática que é discutida bastante, né? Assim, ESG, a pergunta aqui, ESG é uma questão passageira ou é uma questão que veio para ficar, né? É uma das perguntas. Acho que daqui. Tem duas que eu quase sempre eu encontro. Essa é uma onda e a outra se isso é assunto de grande empresa e multinacional ou se tem a ver com pequena e média. Eu vou tentar pegar essas duas numa viagem É, só. tem uma segunda aqui que também está falando como engajar, na verdade, as empresas que têm uma restrição de renda, né? Empresas, pessoas com Isso. restrição de renda. Está na linha, ótimo. Então, eu vou essas são as clássicas e eu acho que tem que ser perguntadas mesmo, não posso ir embora sem falar delas, né? Bom, vamos lá. Eu vou voltar para. Já falei que Banco Real lá atrás tem gente que nem conhece. Vou falar de uma outra coisa aqui chamada qualidade total. Quem aqui é mais veterano nessa tela vai lembrar que há 20, 30 anos atrás tinha uma tal de qualidade total. Você tinha uma linha de montagem, o carro ia sendo montado seção a seção, e lá no final da linha tinha 4 indivíduos que esperavam o carro para testar o para-brisa, se a porta fechava, se a luz. E aí falava: pode seguir. E tempos em tempos, uma vez por dia, para o carro, esse aqui não está na qualidade, travava a linha. Aí chegou as empresas japonesas, vou dar crédito aqui à Toyota, que falou: não, que história é essa? Tem que terminar no final da linha e ter 4 caras para checar se isso aqui é qualidade. Tem que ter qualidade ao longo de toda a linha. E no final o carro sai pronto. E aí fez essa reputação dos carros japoneses e acabou a qualidade total. Não tem mais departamento de qualidade total. Não tem mais 4 caras na final da linha. Incorporou-se aos negócios como uma prática. Então, sou sincero para vocês. Minha carreira de professor de SD é curta. Se tudo correr bem, daqui a 5 anos vou começar a entrar em desuso. Vou voltar a ser professor de finanças. Porque o que nós estamos tratando aqui são de práticas que vão ser incorporadas ao negócio. Não vai ser o departamento lá do 5º andar que toma conta do ISD, os 3 advogados do ISD, o professor do ISD. Isso é prática, gestão de risco, atrair talento, ser diverso, olhar fumaça, diminuir poluição, olhar a externalidade negativa. É prática, qualidade total ISD. Vai ser práticas empresariais que reduzem o risco da companhia, por consequência, o seu custo de capital, por consequência, melhora o retorno. Braga, isso é custo. Olha, lê o nosso e-book lá que eu te conto vários casos que isso é investimento na perenidade do negócio. E, Braga, coisa de multinacional, né, que pode ter esses departamentos, não tem nada a ver comigo, eu sou uma pequena empresa, estou numa cadeia aqui, sou B2B, não sou consumidor. Aí vem a notícia. Quando eu escuto isso, são duas que eu escuto. Professor, sua aula está ótima, mas segunda-feira eu tenho que sentar na minha empresa e pagar os boletos. Tá bom. Encontre um espaço na sua agenda que não seja só performance. Encontre um espaço na sua agenda para discutir perenidade.
que se for só pagar boleto, vai vir uma tendência, uma regulação ali na frente e vai pegar você na curva. Então, sim, perenidade tem momentos, tem horas, foco, não é pauta de reunião de agenda, tem que ter tempo. E se você é uma pequena e média empresa, eu te pergunto, o seu cliente não é grande? Você não está no B2B? Você não quer conversar e ser elencado como o fornecedor de uma multinacional que tem agora esses critérios na sua cadeia produtiva? Você não está na ponta do consumo? Você não quer ter um diferencial competitivo para ganhar clientes? Ah, Braga, a minha tem nada a ver com isso. Eu não vendo para multinacional e eu não mexo com o cliente final. Estou preservado, né? Então tá bom. Você não vai precisar pegar nenhum capital de terceiro, não tem que ir banco nenhum, você vai trabalhar 100% com capital próprio? Se for isso, você não vende para multinacional, você não mexe com o cliente final, você não vai pegar um tostão emprestado, aí você pode fazer o que você quiser. Cumpra apenas a legislação. Mas se você for pegar capital de terceiro, qualquer que seja, o capital de giro de 90 dias, você vai enfrentar um questionário ambiental. E a sua nota de rating, o seu preço vai ser impactado por isso. Então, senhores, qualidade total. Você vai ter o ISD como qualidade e sustentabilidade na sua vida. Prepare-se para isso, ponha atenção, porque se não for pelo amor, provavelmente vai ser pela dor. Excelente, acho que essa foi das melhores respostas que eu já escutei, professor. Muito bom mesmo. Pessoal, Eu tenho uma. Não quero ir embora sem a Ana Paula me responder uma, que eu estou aqui guardando para a Ana Paula. Que é o seguinte: regulação, autorregulação. Existe um grande debate, o papel do regulador. Já perguntei até para o presidente da CVM. Ele deve acompanhar, ele deve liderar, ele atrapalha quando ele vem na frente, muita crítica agora à SEC que ela está vindo. O mercado deveria vir com as suas próprias soluções, ou não? Você tem uma opinião sobre isso? Queria compartilhar conosco? tenho sim, tenho sim. Eu acho que, principalmente nessa temática, a gente precisa de um regulador, né? A gente precisa de uma padronização, precisa de alguém que tome a liderança, né? Que puxe a fila. Porque se a gente olhar para trás, essa não é uma temática nova, né? É uma temática que já vem sendo discutida há muito tempo. E ela está ganhando mais peso agora. E eu acho que o peso do regulador é muito importante. O peso da obrigação das empresas, isso é muito importante. E uma vez que elas estão obrigadas, nessa questão, nesse dia, a gente precisa de uma padronização. E eu acho que esse é o papel do regulador, exigir a informação e padronizar para que o investidor possa comparar. Então, eu diria que o Exatamente. regulador tem que E estar à acho que como frente. tudo, né? Acho que como toda regulação, né? Ela é importante exatamente para facilitar a vida do investidor, porque ao parametrizar a forma de análise daquela mesma informação, porque se cada um olha cada um divulga com um enfoque, você não consegue comparar laranja com laranja, né? Aí fica incomparável. O mercado em si puxou, né, a iniciativa ESG, mas acho que cabe ao regulador falar, não, peraí, deixa eu colocar todo mundo num level playing field aqui, todo mundo vai fazer isso aqui vai divulgar isso da mesma forma para que o investidor não tenha uma assimetria informacional aqui. E sem prejuízo, né, pessoal? Acho que é sem prejuízo do regulador se adaptar. Assim, porque eu vi algumas críticas, né? Tipo, a E é proposta da fundamental. SEC, que estaria, na verdade, travando o mercado ao invés de motivá-lo, né? Eu acho que não é isso, acho que a regulação ela puxa, depois ela se adapta, né? A gente vê muito isso com relação às fintechs, quando a gente teve as regulações, né? Tudo. A regulação ela vem, ela não está sempre, pode não acertar 100%, e depois ela pode se adaptar ao mercado, pode se adaptar à realidade. Mas eu acho que ela tem um papel fundamental de puxar a fila, sim. Pessoal, acho que assim, tá super bom o papo, mas a gente já passou aí 20 minutos do nosso tempo, que a gente tenta manter em 11 horas, ou em 1 hora, porque a gente sabe que o tempo de vocês é precioso. Então, eu queria agradecer aí ao professor Carlos Braga, que aula, ao Daniel, meu sócio, querido sócio aqui, sempre também trazendo informações super relevantes. Eu não sei se vocês querem dizer algumas palavras finais, mas eu já deixo aqui o meu agradecimento a todos e aos convidados também. Muito obrigada. Daniel? Faço minhas as suas palavras, Ana. Agradeço também a sua presença. Obrigado. E só tenho a ecoar aqui, muito obrigado. Foi uma aula mesmo do professor Carlos Braga.
Agradecemos de novo a presença aqui e, obviamente, dos nossos participantes que ficaram aqui nessa 1h20, nessa manhã aqui de quarta-feira. Pessoal, as palavras são isg.fdc.org.br. Quem achou interessante, dedique um tempo, entre lá, leia os artigos. Esse assunto é uma ampliação de repertório. Braga, eu achei bacana, simpático, eu sou um cara de marketing, eu sou um cara de finanças, eu estou na controladoria. Não, todos nós precisamos ampliar nosso repertório, estar preparado para entrar em discussões novas, poder estar preparado para perguntas difíceis, não ter essas respostas definitivas, olha, muito claras, muito objetivas. É um mundo com 50 tons de cinza. Nós temos que achar o nosso posicionamento, construir essas teses, mas para isso temos que investir um tempo nos capacitando. Fundação Dom Cabral tem ótimas escolas de negócios dedicando tempo a isso. Temos esse material que é gratuito, está lá à disposição. Incentivo a todos, agradeço muito o Sescom Barrier pela live, pelo convite, pela participação de vários profissionais do nosso e-book, pela contribuição também como nosso apoiador. E espero ver vocês em breve em novas ocasiões e propagando, divulgando as boas informações para trazer mais gente para essa agenda construtiva, positiva, que vai fazer a diferença ainda nas nossas vidas, mas principalmente dos nossos filhos. Vamos em frente. Obrigado.